Weber, ele revela sua imensa sabedoria, essa sabedoria que lhe inspirava, com a singeleza das parábolas, os limites das revelações que comportavam as inteligências do seu tempo, sabedoria que, finalmente, mais do que se atesta pelo que disse, se denuncia pelo que deixou de dizer, como entre outras, se depreende desta alusão, no ensino que ministrou a Nicodemos, a propósito das vidas sucessivas, alto princípio que estranho fosse ignorado por um mestre em Israel. Se, quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me não credes, como me crereis, se eu vos falar das celestiais? João, capítulo 3, v. 12. Ora, são essas coisas celestiais, de que ele não falou, nem podia falar, porque não seria compreendido, que constituem o seu tesouro, esse tesouro de sabedoria que ele reserva para patentear aos seus guiados, quando, desembaraçando-se dos sudários da materialidade, se resolverem eles a gravitar definitivamente para essas regiões da luz, em que a verdade brilha desanuviada. Espíritas, que, outrora ovelhas desgarradas, terminastes afortunadamente por escutar a voz do amoríssimo pastor a quem o Criador vos confiou e que procurais vos recolher ao desejado aprisco. Uma larga estrada se desdobra ante os vossos passos, no seu extremo, braços abertos para vos receber e conduzir ao seio tranquilo da felicidade. Vos aguarda aquele que prometeu ao Pai não deixar que se perdesse uma só dessas ovelhas. Contemplai-o na sua soberana e impecável majestade, admirai a grandeza da sua estatura moral, precipitai-vos confiantes em seu regaço, e tereis encontrado o luminoso caminho que conduz às regiões serenas da verdade, da harmonia e da beleza eterna. Nós temos que nos conscientizar que a grandiosidade de Deus não se encaixa em nenhuma religião, como afirma a escritora Bartira Soares e que, portanto, toda essa gama de tradição religiosa é desprezível se nenhuma delas comporta, através dos seus seguidores os ensinamentos de Cristo, entendido como tais, os que estão de acordo com as suas prédicas, exaustivamente exemplificadas por ele, sem floreios e más delongas, bastando tão somente agir como cristão. Porém, se todas essas tradições religiosas os contemplarem, não existe a mais verdadeira, podendo até cada cidadão ter a sua, conforme o Dalai Lama tem afirmado, mas é como disse antes, o tempo se encarregará de mostrar que a doutrina espírita é a que melhor viabiliza claramente o caminho da salvação, pois contempla na íntegra os ensinamentos de Jesus e a nossa caminhada, por ser longa, um dia fatalmente levar-nos a Ele. Paulatinamente nos mostrará essa saudável e feliz realidade, ou seja, todos um dia seguiremos por esta trilha. E conforme Allan Kardec diz, o Espiritismo, sendo independente de qualquer forma de culto, não prescrevendo nenhum deles, não se ocupando de dogmas particulares, não é uma religião especial, pois não tem nem seus padres nem seus templos. Aos que indagam se fazem bem em seguir esta ou aquela prática, ele responde, se sua consciência pede para fazê-lo, faça-o, Deus sempre leva em conta a intenção. Em resumo, ele não se impõe a ninguém, não se destina àqueles que têm fé ou àqueles a quem essa fé basta, mas à numerosa categoria dos inseguros e dos incrédulos, ele não os tire da igreja, visto que eles se separaram dela moralmente em tudo, ou em parte, ele os faz percorrer os 3/4 do caminho para entrar nela, cabe a ela fazer o resto. O Espiritismo veio trazer a fé raciocinada, em contraposição à fé cega. A religião é o menos importante, o mais importante é o comportamento, são as ações e as atitudes morais. A religião serve de arrimo para aqueles que dela dependem para manter a sua conduta moral correta e se ligar a Deus, mas o fato de existirem várias tradições religiosas demonstra e evidencia, irrefutavelmente, que ela é prescindível, como já salientei. Porém, duas coisas são certas. 1. Praticar e manter-se de acordo com a doutrina espírita,
Aqui na Terra, não é para qualquer um, é tarefa para os inteiramente comprometidos com a moral pregada por Jesus Cristo. 2. Por outro lado, na vida espiritual, após a morte, o espírita leva vantagem por apoiar-se na fé raciocinada e, diante da realidade vivenciada face aos ensinamentos obtidos, tem uma visão antecipada dessa nova vida, condição essa, sem dúvida reconfortadora, pois não haverá surpresas. Ele já sabe o que o espera na espiritualidade. Ainda mais que é sabido que o espírito, desnudo do corpo, tem a sua consciência ampliada, mais aclarada, alargada, condição essa inerente a todos os espíritos desencarnados. Imagine a surpresa, o susto e a decepção que sofrerá o indivíduo que se apoiou nos dogmas, tão somente nos dogmas. Isto que digo é apenas uma constatação. O espírita não é melhor do que ninguém e muito menos um privilegiado, um escolhido de Deus. Mas não resta dúvida, essa conscientização é decorrência de seu progresso e adiantamento espiritual. Não posso deixar de citar a seguir o que vai no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Dotada de consciência e de liberdade, a alma humana não pode recair na vida inferior, animal. Suas encarnações sucedem-se na escala dos mundos até que ela tenha adquirido os 3 bens imorredouros, alvo de seus longos trabalhos, a sabedoria, a ciência e o amor, cuja posse liberta-a, para sempre, dos renascimentos e da morte, franqueando-lhe o acesso à vida celeste. Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores. Jamais, porém, no curso de sua marcha, na provação amargurada ou no seio da luta ardente das paixões lhe será negado o socorro divino. Nunca deve esmorecer, pois, por mais indigna que se julgue, desde que se desperta a vontade de voltar ao bom caminho, à estrada sagrada, a providência dá-lhe auxílio e proteção. A providência é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga, é o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é, ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a fluxo sobre suas criaturas. Que solicitude, que previdência nesse amor! Não foi para a alma somente, para modelar a sua vida e servir de cenário aos seus progressos, que ela suspendeu os mundos no espaço, inflamou os sóis, preparou os continentes e formou os mares. Só para a alma toda essa grande obra foi executada, só para ela é que forças naturais combinam-se e o universo desabrocha no seio das nebulosas. Em relação aos comentários que faço acerca da Bíblia, não há aqui nenhum propósito de desclassificá-la, mas o propósito de mostrar e demonstrar, especialmente aos desavisados ou fanáticos, que ela foi escrita pelos homens e na sua maior parte, essencialmente quanto aos dogmas, não foi inspirada, não revela a vontade de Deus e por isso é que se devem descartar os trechos absurdos, como alguns que destaquei. Observa-se que em se extraindo estas passagens extravagantes as religiões ortodoxas ficarão à deriva, sem base, sem fundamento. Por ser muito esclarecedor, segue um texto extraído do livro A Gênese, de Allan Kardec. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações, mas pode condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas. Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que o homem? O pensamento de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso. Enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois ela nos dá e nos deixa esperançosos. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências,
Sem admitir uma hipótese a outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação, e isso nos leva faltamente à pluralidade das existências. Se não há reencarnação, há apenas uma existência corporal, isto é evidente. Se a existência corporal é a única alma do homem é criada quando do seu nascimento, conforme a crença vulgar. Diante disso, as almas são iguais ao nascerem ou são diferentes? Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Se são desiguais, é que Deus as criou assim. Esta parcialidade está conforme os atributos de Deus, que ama igualmente a todas as suas criaturas. E então, por que a superioridade inata é concedida a algumas? Novamente isso nos leva à pluralidade das existências. Enfim, caro leitor, despeço-me à maneira dos bichos que pesquisaram e registraram do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a passagem seguinte: admiti as existências consecutivas e tudo se explicará, conforme a justiça de Deus. O que não puder fazer numa existência se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. O homem, consciente da sua inferioridade, tem, na doutrina da reencarnação, uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar, por toda a eternidade, estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo, e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim de seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele aproveitará numa nova existência. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava ao seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus, contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes o meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Apêndice. O recado final dos bichos. A salvação. Os animais irracionais não puderam calar acerca de determinados pontos, que no entendimento deles eram profundamente esdrúxulos e absurdos, contemplados por várias crenças e tradições religiosas, a exemplo da salvação nos termos em que está colocado na Bíblia, ainda mais depois que compulsaram e estudaram a doutrina espírita. Estupefatos e consternados passaram a expor seu pensamento. O elefante atacou os praticantes das religiões ditas ortodoxas, catolicismo e protestantismo, só para citar as mais conhecidas e que têm maior número de adeptos. Enganam-se, num verdadeiro engodo a si mesmos, quando, para se sentirem confortados, acreditam em dogmas, crenças e alegorias, e numa simplificação absurda e pueril dizem que estarão salvos ao acreditar, e que somente estarão salvos, se somente se assim acreditarem. Vejam a infantilidade desta afirmação, que Jesus Cristo veio para salvá-los e morreu na cruz pelos seus pecados, por isso já estão perdoados, nada tendo mais a dever. Repetimos, uma vez que é condição indispensável à salvação, essa aceitação, do contrário nunca alcançarão o tão sonhado céu. O gafanhoto, perplexo, exclamou: Meu Deus, que Deus é esse? Então Deus,
uma vez que aceitaram Jesus como seu Salvador e seu único Filho, concede-lhes a graça. Graça é um presente de Deus, imerecido, sim, imerecido, pois independe de mais nada, de merecimento algum, uma vez que aceitaram Jesus. A graça é uma compensação. É como se o sujeito tivesse 2% de valor, de merecimento e ele concedesse os 98%. A graça, o presente merecido, para que o indivíduo possa alcançar o céu. Dizem que tudo isso está na Bíblia, assim a interpretam ao seu bel prazer, um livro que tem as suas falhas como veremos mais adiante. Diante disso tudo, perplexa, perguntou a cobra: onde fica a responsabilidade dos atos de cada indivíduo e só se colhe o que se planta? O arrependimento e o pagamento, o resgate dos seus erros, suas faltas. Disse pensativa. Quem acredita nestas coisas compartilha do mesmo raciocínio que aquele que opta por ser evangélico da igreja X, porque lá se pode usar calças compridas e não da igreja Y, porque lá só se pode usar saias, por exemplo. Esquecem da verdade. Ninguém escapa do olhar de Deus, do grito da consciência e da morte física. E a lagartixa afirmou: o pensamento doutrinário de Jesus está todo ele fincado em dois pilares, em duas colunas, quais sejam a responsabilidade e o merecimento. Quanto à responsabilidade, quis Jesus demonstrar que o indivíduo responde por suas ações, pelos seus atos, pelo seu crescimento espiritual até chegar à perfeição. Quanto ao merecimento, quis Jesus demonstrar que o indivíduo, pelo esforço individual, e pelo seu merecimento, alcançará o reino do céu, a perfeição estipulada por Deus, objetivo maior destinado a todos os seus filhos. Para que o indivíduo alcance a perfeição serão necessárias várias existências e foi por isso que Jesus falou de maneira velada. O Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, sintetiza toda a sua doutrina. Se nada mais ele tivesse falado e exemplificado, o conteúdo moral nele encerrado dispensaria todo o resto. Nesse sentido, os próprios evangelhos são seus complementos. Então os bichos, parodiando, criticaram a fórmula da salvação acima, com a seguinte história. Qual o pai que mesmo fazendo de um tudo e tudo que estiver ao seu alcance consegue fazer de um filho aquilo que ele não queira? Ou conseguir que um filho abandone determinado vício, se isto não for de sua vontade? Pai nenhum, ou seja, tudo depende do querer do filho, isto é, a responsabilidade é unicamente do filho, nunca do pai, por transferência ou qualquer outra forma. Nem que o pai queira, usando de um supremo grau de altruísmo, trazer para si, por absoluta impossibilidade, por não existir lei que permita isso, por ser incompatível com a justiça divina. Agora, esse pai poderia fazer uma conta de chegar, criar um artifício, uma alegoria, uma ficção e convencionar, claro, enganando-se a si mesmo e aos outros, tal que, em esse filho acreditando cegamente no referido artifício, evidente, com total exclusão da razão, obteria alcançar tais objetivos, alheios à sua vontade, sem merecimento, mas pela graça, um presente merecido, do seu mortal e pecador pai. É óbvio que isso seria um engodo. Imaginem isso tudo partindo de Deus, pela inspiração divina, por determinação de Deus. Pois fica claro que foi o homem que colocou na Bíblia essa absurda equação da salvação. Mais uma vez a doutrina espírita vem ao vosso socorro, nós humanos, informando e instruindo como chegar à perfeição, igualar-se ao vosso irmão Jesus e encontrar-se com Deus. Perguntaram ao iluminado Espírito Emmanuel, se Deus concede o favor da graça que vós humanos, de cadeirinha, tanto almejais e esperais. Vejam o que ele respondeu. São tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito, em qualquer plano da vida, que bastam olhar a natureza física ou invisível, para sentirmos, em torno de nós, uma aluvião de graças. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo,
não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui o alures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei, em seu favor, pois a lei é uma só e Deus o seu juiz supremo e eterno. Meu Deus, que Deus é esse? Interrogaram-se novamente. Só sendo o mesmo Deus que consta do Velho Testamento, instituído pelos humanos daquela época, o Deus que escolheu e privilegiou uma nação em detrimento do resto do mundo, o Deus vingativo, vaidoso, o Deus que gostava e exigia ser adorado, que castigava, que fez a mulher inferior ao homem, etc. Sobre Deus ter escolhido o povo de Israel, os hebreus, vejam o que descobriram e extraíram do livro A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam, respeitosos, sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade, mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito, do alto, em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão, em matéria de humildade e de amor. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos, deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta, deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolo os bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nestes 2 milênios que ora chegam a termo.
A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas, que caíram sobre o Templo de Jerusalém, acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal, entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. E os bichos prosseguiram: não veem, vocês humanos, que diversos absurdos que estão na Bíblia decorrem do fruto da ignorância e da imperfeição espiritual, próprias do início da humanidade. Que tudo que se lhes apresentasse fora do normal era visto como mais um Deus. Era Deus a não acabar mais, Deus para todos os gostos e situações. Não vê que até hoje, na Índia, a vaca ainda é sagrada? Epa, mas aí, nós bichos até que gostamos, pois é um dos nossos, tá ligado? Mas reconhecemos que isso é um absurdo igualmente a tantos outros. É uma pena que humanos desprovidos de razão, inteligência e bom senso, concebam e acreditem em tamanhas extravagâncias. O Deus de vocês é o Deus único mostrado por Jesus, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e cujos atributos, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, somente ele os detém. E se apenas um destes atributos for violado, ele já não será Deus, mas aquele Deus dos homens ignorantes e supersticiosos, do início da humanidade, homens tão imperfeitos que criam seus deuses com paixões grosseiras alcançado tão somente pela visão dos cinco sentidos. Repetimos, visão própria dos homens ignorantes daquela época. Esses atributos dizem respeito tão somente ao que a mente e o vosso conhecimento alcançam, frisaram os bichos. Vejam o que os espíritos superiores responderam e afirmaram sobre se estes atributos dão uma ideia completa de Deus. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer desimperfeições que a imaginação possa conceber. Exclamaram e afirmaram os bichos. Diante disso, vocês humanos acham que o Deus do Velho Testamento chega aos menos aos pés do Deus de Jesus, do vosso Deus verdadeiro? E por unanimidade, fizeram questão de repetir e concluíram. A salvação é um processo que se concretiza em 3 atos: a conscientização, reconhecimento dos erros e o consequente arrependimento, a esperança consoladora de que a salvação existe e é possível e a certeza de que cada um a alcançará através do resgate de suas faltas. Essa é que é a fórmula da equação da salvação, simples, não, porém, de responsabilidade de cada um. E é aí onde reside a sabedoria divina, a justiça de Deus.
A Bíblia e suas controvérsias. A seguir, os bichos expõem ao leitor as mais variadas dúvidas e controvérsias que encontraram sobre a Bíblia, com o intuito de melhor esclarecer e fazer-nos compreender, e não para demolir, mas sim para desbastar e chegar ao essencial, e não para destruir, mas para encontrar o consistente que não cai com o tempo, e se alguma coisa cair, para reconstruí-la mais condizente à realidade. Assim afirmam, a Bíblia é um livro escrito pelo homem, com inúmeras manifestações espirituais. Contudo, trata-se de um livro de suma importância, pois tem profundos ensinamentos de elevado valor moral. Por ter sido escrita pelo homem, inculto na época, contém muitas falhas decorrentes de diversos fatores, principalmente por serem associados, naquele tempo, a uma sociedade extremamente machista. Nela a mulher está retratada sempre como uma personagem inexpressiva, refletindo, pois, a nosso ver, e até que nos provem o contrário, apenas a fatores culturais de um povo, onde o marxismo, o espírito belicoso e ignorante eram os fatores que preponderavam na época. Ela está cheia de erros, acidentais e intencionais, e a motivação para incrementá-los são muitas, que por serem óbvias, aqui deixamos de comentá-los. Mas recomendamos a leitura na íntegra do livro O que Jesus disse. O que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? De Bart Ehrman. Nele o autor trata desses erros e das muitas variáveis que os influenciaram. Aí o camaleão observou e indagou: vocês humanos, nos dias de hoje, imaginam, por mais sábio, credenciado e destacado que sejam na sociedade, deter o direito de destratar uma mulher assim como está na Bíblia, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse? Não, vocês não imaginam, nem admitem mais esse desrespeito, certo? E Jesus Cristo, na sua opinião, como a tratou? Com muito amor e respeito, certo? E o que dizer de Deus, o Criador de todas as coisas, Pai de todos nós? Parece nem cabe a infame pergunta, não? E o Deus atual não é o mesmo de antigamente? Está claro, pois, que esse tratamento dado à mulher, indevidamente registrado na Bíblia, é devido ao império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, fruto dos homens pouco avançados do ponto de vista moral, onde a força faz o direito. O camaleão continuou: para bilhões de pessoas, a Bíblia é um livro sagrado que contém a palavra de Deus. É a fonte de suas convicções religiosas. Porém, poucos daqueles que acreditam na Bíblia a leram de fato. Isto pode parecer estranho, mas alguns nunca leram a Bíblia. Mas qualquer um que tenha se aventurado por suas trivialidades redundantes e cansativas, genealogias infinitas, histórias e leis insensatas, sabe que a Bíblia não é um livro fácil de ler. Assim, não é surpreendente que aqueles que começam a ler o Gênesis raramente chegam ao Levítico. E os poucos crentes que sobrevivem ao fim amargo do Apocalipse, têm que enfrentar um dilema perturbador. A sua fé lhes diz que deveriam ler a Bíblia, mas lendo a Bíblia eles arriscam a sua fé. Então é melhor não a ler. Basta a explicação dos pregadores, muitas das vezes não tão bem intencionados. O problema é que, em se acreditando que a Bíblia foi inspirada por Deus, quanto mais se lê, menos se acredita. Para proteger a fé na Bíblia, muitos deixam de lê-la, embora poucos admitam isto. Nem mesmo para eles. E quando leem, o fazem apenas nas partes que lhes interessam, especialmente os que se dizem pregadores da palavra. A solução mais popular para este problema é deixar a Bíblia a cargo do clero. O clero então faz citações da Bíblia em sermões, e explica seu significado aos outros. Cuidado extremo é tomado, claro, para citar as partes da Bíblia que exibem o melhor lado de Deus e ignorar aqueles que não fazem. Isto significa que só uma fração da Bíblia é citada. Isto em si não é um grande problema, porque embora a Bíblia não seja um livro muito bom, e muito longo,
Uma coisa não entendi, disse o camaleão, já que ela foi manipulada e somente é citada para os fiéis a parte boa, por que, àquela época já não excluíram estas partes ruins e tendenciosas? Vocês humanos são mesmo muito estranhos. Ah! Havia esquecido. É porque a Bíblia é um livro sagrado, e de inspiração divina, não é? É preferível mantê-la como está e mostrar inconsistência entre as passagens redundantes, nunca mencionando as contradições. Promovem explicações e desculpas para os absurdos, crueldades, vulgaridades e insultos às mulheres, quando não os ignoram completamente, e enfatizem as poucas passagens que apresentam uma imagem decente de Deus, ou ainda colocam anotações no rodapé para explicarem qualquer dificuldade. São publicadas e distribuídas milhões de Bíblias a cada ano por crentes num esforço incansável para propagar suas convicções. Por conseguinte, quase todo mundo, crente ou cético, tem uma cópia em casa. Entre estas Bíblias serão achadas muitas versões diferentes, mas todas têm algo em comum: todas as edições apoiam, promovem e defendem-na. Então o macaco pediu a palavra para desabafar e soltou o verbo em prol da mulher, essa grande criatura de Deus. Entendam, vocês humanos, que Deus a criou com amor e destinada ao seu crescer e multiplicar, para junto com o homem, em igualdade em tudo, amar os seus filhos queridos. O amor de mãe é uma das muitas manifestações divinas que cedem ao entendimento de vocês humanos. Aliás, que seria da humanidade e de sua perpetuação no planeta, se não for o sustentáculo desse amor? Quis Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, que toda sua criação estivesse amparada e garantida pelo desvelo maternal, em todos os segmentos da vida. Temos, pois, no amor de mãe, a garantia da sobrevivência de todas as espécies de vida animal que evoluem na Terra, e aí, nós os bichos, também estamos contemplados. Sem exagero, posso afirmar, desabafou o bicho, o amor de mãe vem logo abaixo do amor de Deus e do amor universalista pregado e vivenciado por Jesus, nessa ordem: amor de Deus, amor de Jesus e amor de mãe. E me pergunto, continuou o macaco, por que essa grande criatura de Deus é tratada, na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como um ser desprezível e até mesmo como um pertence, um objeto, um bem, uma propriedade de vocês humanos. Para não se tornar enfadonho, disse o macaco, deixo de registrar todas as passagens que as depreciam, mas admiro-me e indago como pode Deus ter criado para nós animais irracionais, logo de cara, uma fêmea, mas não o fazendo igualmente para o homem, sua criação racional, pensante e inteligente, somente o fazendo em seguida, quando se deu conta de que o homem necessitava de uma companheira, e da costela de Adão. É evidente que Deus não procedeu assim. Isso é coisa de machista, pensado e com determinado e definido propósito, pois foi desta forma colocado lá, na Bíblia, justamente para que ela se apresentasse inferior a partir mesmo da criação, possibilitando assim que as passagens registradas no Sagrado Livro, referentes a ela, fossem meras consequências, pois se Deus assim a posicionou, que fazer? Né, humanos? E quanto aos enganos contidos na Bíblia, que são vários. Lembram-nos os bichos do erro intencional, já citado à página 91 deste livro, no capítulo Jesus e a Trindade. Erro este criado através de uma manobra para introduzirem a Trindade. Vejam mais o que encontramos, frisaram os bichos, no livro Conhecendo o Espiritismo de Irineu Moriz. Em que época, a reencarnação passou a ser retirada dos textos bíblicos? E por que isso aconteceu? Na verdade, ela não foi retirada. O que tentam é dissimular os conteúdos. Mas, temos referências desde o século II depois de Cristo, do próprio Orígenes, um dos pais da Igreja, presentemente, em manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas,
quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Portanto, vemos que esta intenção é, de fato, muito antiga, mas restará sempre malograda. E para que vocês humanos tenham uma ideia mais geral dos erros e das controvérsias que cercam a Bíblia, falaram os bichos, transcrevemos a seguir, na íntegra, por não ser tão extenso, do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, as observações que ele tece sobre o assunto. Para a maior parte das igrejas cristãs a Bíblia é a suprema autoridade, sendo 66 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento a expressão da Palavra de Deus. Nós, filhos curiosos do século XX, perguntamos, por que precisamente 66 livros? Por que nem mais, nem menos? Os livros do Antigo Testamento foram escolhidos, entre muitos outros, por desconhecidos rabinos judeus. O teor desses livros é, de resto, muito desigual. O segundo livro dos Macabeus, por exemplo, é muitíssimo superior ao de Ester, o livro da sabedoria excede em valor o Eclesiastes. O mesmo aconteceu com o Novo Testamento, composto de conformidade com uma norma que os cristãos do primeiro século não conheciam. O Apocalipse foi escrito no ano 68 depois de Jesus Cristo. O quarto evangelho só apareceu em fins do século I, alguns dizem no ano 140, e outro trazem o nome de São João, mas esses dois livros são animados de um espírito bem diferente. O primeiro é obra de um cristão judeu, o outro é escrito por um cristão da escola filosófica de Alexandria, que não só havia rompido com a dogmática judaica, mas se propunha mesmo combatê-la. Compreende-se facilmente que os reformadores protestantes, baseando-se no princípio de que a Bíblia constitui a palavra de Deus, tenham tropeçado em insuperáveis dificuldades. Foram eles sobretudo que emprestaram à Bíblia essa autoridade absoluta que tantos abusos devia ocasionar. É necessário, porém, não os julgar unicamente conforme os resultados da teologia que instituíram. As necessidades do tempo os coagiram a opor a autoridade da Igreja Romana, ao abuso das indulgências, ao culto dos santos, às obras mortas de uma religião em que as frívolas práticas haviam substituído a fé vivificadora, à soberania de Deus e a autoridade da sua palavra, expressa na Bíblia. Não obstante a disparidade dos elementos que compõem essa obra, não se lhe poderia contestar a alta importância e inspiração por vezes elevada. Um rápido exame nos provará, todavia, que ela não pode ter a origem que lhe é atribuída. Gênesis. Se lermos com atenção os primeiros capítulos do Gênesis, verificaremos que encerram duas narrativas distintas da criação. Os capítulos I e II, VV 1 a 3, contêm uma primeira exposição, mas, no capítulo 11, 4, começa uma outra narração. Essas duas narrativas nos revelam pensamentos de dois autores diferentes. Um, falando de Deus, o chama Eloi, isto é, os deuses. Eis aí, está feito Adão como um de nós. Lê-se, por exemplo, no Gênesis, eu sou Javé de vossos deuses, diz o Levítico. No livro de Daniel, falando desse profeta, a mulher de Baltazar afirma que ele possui o espírito dos deuses santos. Com o plural Elohim, exprimindo a coletividade, o verbo deve ser empregado no singular, os deuses criou, ao passo que, falando essas forças de si mesmo, o verbo está no plural, disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem. O outro autor do Gênesis emprega o termo Jeová Javé, segundo os modernos orientalistas, nome particular do Deus de Israel. Essa diferença é constante e se encontra em toda a obra, a tal ponto que os exegetas chegaram a distinguir esses dois autores, designando-os pelos nomes de autor eloísta e autor jeovista. Cada um deles tem suas opiniões particulares. O primeiro, por exemplo, se esforçou por dar uma sanção divina à instituição do sábado, alegando que Deus havia, ao dia, repousado.
O segundo explica o problema do sofrimento humano. Provém, diz ele, do pecado, e o pecado decorre da queda de Adão. Terrível encadeamento de consequências dogmáticas, que devia pesar aflitivamente sobre o pensamento humano e lhe deter o surto. Renan proclama esse autor o maior dos filósofos. Aí está uma apreciação bem singular. Não se pode, inquestionavelmente, negar que as suas opiniões tivessem inspirado São Paulo, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, Pascal, mas em que terríveis dédalos não as emaranharam a razão humana. No capítulo 4 do Gênesis uma estranha contradição se patenteia. Depois de haver morto Abel, Caim se retira para um país distante, no qual encontra homens, casa-se e funda uma cidade. Coisa essa que gravemente afeta a narrativa da criação e a teoria da unidade de origem das raças humanas. Deuteronômio. Tomemos agora em consideração este quinto livro do Antigo Testamento. Diz o capítulo 1, v. 1, que é ele obra de Moisés. Nisso há um primeiro exemplo dessas piedosas fraudes que consistiam em publicar um escrito sob o nome de um autor respeitável para lhe dar maior autoridade. Somos informados da origem desse livro pela narrativa dos reis, 2, 22, vv. 8 e 10. Foi achado no templo, sob o reinado de Josias, um dos últimos reis de Judá, 5 séculos depois de Moisés, numa época em que o astro da dinastia de Judá já se inclinava para o ocaso. O verdadeiro autor o tinha evidentemente colocado no templo, a fim de que fosse descoberto e apresentado ao rei. Piedoso homem, que tomou o livro a sério, acreditou que provinha de Moisés e empregou toda a sua autoridade no sentido de aplicar as reformas nele reclamadas. Os judeus achavam-se então engolfados na idolatria. Os preceitos do Decálogo de tal modo estavam esquecidos que o autor do Deuteronômio, um reformador bem-intencionado, tendo-se proposto recordá-los, provocou um verdadeiro temor nos espíritos e conseguiu fazer aceitar o seu livro como uma nova revelação. Observemos, a esse respeito, no Deuteronômio, que as sedutoras promessas e as aterradoras ameaças com que se esforça o autor pelo restabelecimento do culto a Jeová se referem exclusivamente à vida terrestre, parecendo não possuir noção alguma da imortalidade. A mesma coisa se dá com o Pentateuco, conjunto de obras atribuídas a Moisés. Em lugar algum o grande legislador judeu, ou os que falam em seu nome, faz menção da alma como entidade sobrevivente ao corpo. Na sua opinião, a vida do homem, criatura efêmera, se desdobra no acanhado círculo da terra, sem perspectiva aberta para o céu, sem esperança e sem futuro. Na maior parte, os outros livros do Antigo Testamento não falam do futuro do homem senão com a mesma dúvida, com o mesmo sentimento de desesperadora tristeza. Diz Salomão, Ecl. 111, vv. 17 e seguintes, quem sabe se o espírito do homem sob as alturas. Meditando sobre a condição dos homens, tenho visto que é ela a mesma que a dos animais. Seu fim é o mesmo. O homem perece como animal, o que resta de um não é mais do que o que resta do outro, tudo é vaidade. É então isso a palavra de Deus? Pode admitir-se que ele tenha deixado ao seu povo predileto ignorar os destinos da alma e a vida futura, quando esse princípio essencial de toda doutrina espiritualista era, havia muito tempo, familiar na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália. A Bíblia estabelece como princípio o mais absoluto o monoteísmo. Nela não se trata da Trindade. Javé reina sozinho no céu, zeloso e solitário. Mas Javé primitivamente não é mais que um Deus nacional, oposto às divindades cultuadas pelos outros povos. Só mais tarde os hebreus se elevam à concepção desse poder único, supremo, que rege o universo. Os anjos não se mostram senão de longe em longe, como mensageiros do Eterno. Não há lugar algum para as almas dos homens nos céus tristes e vazios. No ponto de vista moral,
Deus é apresentado na Bíblia sob aspectos múltiplos e contraditórios. Dizem-no o melhor dos pais e fazem-no desapredado para com os filhos culpados. Atribuem-lhe a onipotência, a infinita bondade, a soberana justiça, e rebaixam-no até ao nível das paixões humanas, mostrando-o terrível, parcial e implacável. Fazem-no criador de tudo o que existe, dão-lhe a presciência, e, depois, apresentam-no como arrependido da sua obra. Gênesis, capítulo 6, VV 6 e 7. Ele se arrependeu de ter feito o homem na terra e teve por isso um grande desgosto em seu coração. E diz o Eterno: eu exterminarei da face da terra os seres que criei, desde os homens até os animais, até tudo o que se roja pelo chão, e até os pássaros dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Só Noé e sua família encontraram graça diante do Eterno. Em que se tornam, depois dessa narrativa, a previdência e o poder divino. Assinalemos, entretanto, a noção da divindade se vai depurando à medida que evolve o povo. Os profetas, indivíduos inspirados, reprovam, em nome do Senhor, os sacrifícios cruentos, primeiras homenagens dos hebreus a Javé, condenam o jejum e os sinais exteriores de humilhação, nos quais o pensamento não tem a menor intervenção. Quando me ofereceis os holocaustos de vossas reis espingues, não me dais prazer algum, exclama o Eterno pela boca de Amós. O que exijo é que a retidão seja como uma água que transborda, e a justiça como uma torrente impetuosa. Não jejuais como convém, escreve Isaías, curvar a cabeça como um junco e fazer cama de saco e de cinza, chamarás tu a isso o jejum agradável ao Senhor? Mas o jejum que me agrada é antes este: rompe as ligaduras da maldade, desata os laços da servidão, deixai livres os oprimidos, reparte o teu pão com o que tem fome e introduz em tua casa aos infelizes e os peregrinos, dá de vestir aos nus e não desprezes os teus semelhantes, e então romperá como a aurora a tua luz, a justiça irá diante de tua face e a glória do Eterno te acompanhará. O que o Senhor requer de ti, diz Miqueias, é que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Em sua obra intitulada Em Torno de um Livrinho, respondendo às críticas suscitadas pelo seu trabalho sobre o Evangelho e a Igreja, Sterno Obad Lois é a opinião de que, em seu conjunto, não tem os livros do Antigo Testamento outro objetivo além da instrução religiosa e edificação moral do povo. Nele se desconhece a exatidão bibliográfica, acrescenta, a preocupação do fato material e da história objetiva brilha pela ausência. É também essa minha opinião. Daí segue que não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus e nenhuma revelação sobrenatural. O que se deve nela ver é uma compilação de narrativas históricas ou legendárias, de ensinamentos sublimes, de par com pormenores às vezes triviais. Parece, em certos casos, se inspirarem os autores do Pentateuco em revelações mais antigas, como faz notar Swedenborg, com provas em apoio. Os iniciados encaram o Antigo Testamento como puramente simbólico e nele pensam descobrir todas as verdades por meio da Cabala. Somos também de opinião que o pode revestir a forma de um símbolo. Do mesmo modo que aí vemos a preparação do povo hebreu para o advento do cristianismo, sob a direção de Moisés e dos profetas, aos quais se mostra ele às vezes tão rebelde, pode igualmente esse livro representar-nos a marcha ascensional do espírito humano para a perfeição, a que o conduzem os espíritos superiores de um e do outro mundo. O Antigo Testamento parece destinado a servir de laço entre a raça semítica e ariana. Jesus, com efeito, não parece mais ariano que judeu. Sua infinita mansidão, a serena claridade de seu pensamento não estão em oposição com os rígidos e com os sombrios aspectos do judaísmo. Essa obra não remonta a tão antiga data como se tem de bom grado feito crer. Foi em todo caso retocada em mais ou menos tempo, depois da volta da Babilônia,
porque nela se encontram alusões ao cativeiro dos judeus nesse país. É bem a obra dos homens, o testemunho da sua fé, das suas aspirações, do seu saber, e também dos seus erros e superstições. Os profetas nela consignaram a palavra vibrante que lhes era inspirada, videntes descreveram as imagens das realidades invisíveis que lhes apareciam, escritores delinearam as cenas da vida social e os costumes da época. Foi com o intuito de dar a esses ensinos tão diversos maior peso e autoridade, que foram eles apresentados como emanados da soberana potência que rege os mundos. Adão, Eva e o pecado original. Interessante, muito interessante o que os bichos acabaram de descobrir sobre o início da humanidade, do povoamento da Terra e sobre o pecado original. Do livro Conhecendo o Espiritismo de Irineu Moriz, verificaram como evidente a origem do pecado original. Pelo que entendi, então, a crença que se enraizou sobre o chamado pecado original, nos textos originais referia-se à reencarnação. De fato, a Bíblia está cheia de ameaças aos filhos, que pagariam pelos pecados de seus pais. Na realidade, seriam as gerações seguintes em que os mesmos espíritos, já reencarnados, sofreriam as consequências de seus atos e não uma transferência de débitos, que aliás seria incompatível com a justiça divina. Sem dúvida alguma. É exatamente isso. Sobre o início da humanidade e o povoamento da Terra, os bichos acharam interessante citar esse trecho de A Gênese, de Allan Kardec, inspirado no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim delicioso, no qual colocou o homem que formara. O Senhor Deus também produzira da terra todas as espécies de árvores belas à visão e cujos frutos eram agradáveis ao gosto, e da árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: comei de todas as árvores do paraíso. Mas não comas o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no mesmo tempo que dela comerdes morrerás, muito certamente. Ora, a serpente era o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. Ela disse à mulher: porque Deus vos ordenou para não comer o fruto de todas as árvores do paraíso. A mulher lhe respondeu: nós comemos os frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Mas para o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus ordenou para dela não comer, e não tocá-la, de medo que estivéssemos em perigo de morrer. A serpente respondeu à mulher: seguramente, não morrereis, mas é que Deus sabe que logo que houverdes comido deste fruto, os vossos olhos serão abertos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou, pois, que o fruto dessa árvore era bom para comer, que era belo e agradável à visão. E tendo tomado, comeu, e dele deu ao seu marido para que comesse também. E como eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no paraíso depois do meio-dia, quando se leva um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se esconderem de diante de sua face. Então, o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Adão lhe respondeu: eu ouvi a vossa voz no paraíso, e tive medo porque estava nu, foi por isso que me ocultei. O Senhor lhe respondeu: de onde soubestes que estavas nu, senão porque comestes do fruto da árvore da qual vos proibi de comer? Adão lhe respondeu: a mulher que me destes por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? Ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rastejarás sobre o ventre, e comerá a terra todos os dias da tua vida. Colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua.
ela te quebrará a cabeça e tu tratarás de mordê-la pelo calcanhar. Deus disse também à mulher: eu vos afligirei com vários males durante a vossa gravidez, parireis na dor, estareis sob a dominação do vosso marido, e ele vos dominará. Disse em seguida a Adão: porque escutastes a voz de vossa mulher, e